Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O meu coração tem sede de amar. Vim ao teu encontro, ansioso em te adorar. O meu coração tem sede de amar. Vim ao teu encontro, ansioso em te adorar. Meu Deus, eu creio e adoro, espero e te amo por aqueles que não te amam. O céu se faz presente aqui e olhas para mim, porque me amas. Mais uma vez nós podemos cantar: meu Deus, eu creio. Meu Deus, eu creio e adoro, espero e te amo por aqueles que não te amam. O céu se faz presente aqui e olhas para mim, porque me amas sem igual. Nós sabemos que essa oração foi o anjo que ensinou a 3 crianças lá em Fátima, que assumiram realmente e começaram a viver aquilo que o anjo foi ensinando para essas crianças, a reparação. O anjo ensinou elas a rezarem por diversas vezes: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. A primeira atitude que o anjo quis ensinar aquelas crianças lá em Fátima era para que pudessem realmente crer.
eu creio. E eu pergunto também para vocês: vocês creem? Eu creio. É por isso que nós estamos aqui. A segunda graça, adoro. Adoração, nós aprendemos na comunidade Canção Nova, que não se trata simplesmente, e se você viver já é muito válido, adoração eucarística, parar diante do Santíssimo Sacramento, mas adoração para nós é muito mais. Adoração é ter Deus no centro da nossa vida. Eu pergunto para vocês: vocês adoram? Agora não ouvi já aquele grito, eu adoro. Eu adoro. A outra graça, espero. Essa virtude teologal que para muitos é tão difícil vivê-la, da esperança. Eu espero em Deus. Eu espero da sua graça. Eu espero a sua manifestação. E quando nós cansamos de esperar, muitas vezes nós agimos nos impulsos, agimos por nós mesmos. Infelizmente, tantas besteiras acontecem. Vocês esperam em Deus? Eu espero. E há algo fundamental agora. Eu vos amo. Eu vos amo. Por que o padre está conduzindo-nos, em primeiro lugar, para falar hoje de Fátima? Falar desta oração. Porque algo, eu queria que os meninos pudessem tocar, por favor. Por quê? Porque a segunda parte que o anjo ensinou, ela diz uma experiência de misericórdia. Eu peço-vos perdão por aqueles que não creem. Você conhece alguém que não crê? Então, quando nós rezamos e cantamos essa música, nós já estamos pensando nessas pessoas. Por aqueles que não creem. Por aqueles que não adoram a Deus. Por aqueles que vivem neste mundo esperando não sei o quê. E que vivem um vazio profundo, porque a maior pobreza é daqueles que não têm fé, que não esperam em Deus, que não esperam a vida eterna. Se nós esperarmos somente para aqui, para esse mundo, nós somos tão pobres, a nossa fé ainda não alcançou aquilo que ela deveria alcançar. Segundo a Sagrada Escritura, o que nós esperamos, o que nós aguardamos, eu mencionava isso para vocês ontem, novos céus, nova terra, que nós viveremos em plenitude com o Senhor, mas muito disso nós já podemos experimentar aqui agora. É o já e o ainda não de Deus. Mas tem pessoas que esperam talvez ganhar na Mega Sena, mas não essa experiência de esperar na fé. Talvez tem pessoas que esperam ganhar mais, tem pessoas que esperam um carro, tem pessoas que estão esperando aí o namorado, a namorada. Mas existe uma esperança que é bem maior do que essas pequenas esperanças, mas essas pequenas esperanças também nos alimentam, e é bom nós termos essas pequenas esperanças. Claro, aqui eu não estou falando de grandeza, como eu mencionei no caso da Mega Sena, mas nós precisamos ter propósitos, nós precisamos ter sonhos, mas nós precisamos alimentar a esperança maior. O que nós esperamos é um dia estarmos na glória com Deus. Nós aguardamos um dia estarmos diante do Senhor, e como diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios, nós um dia o veremos tal como Ele é. Hoje nós vemos no espelho confusamente, mas nós esperamos um dia estar no céu com o Senhor. Quem espera? Levante a mão, por favor. É a nossa esperança cristã. Nós sabemos que não vai ser o fim depois da nossa morte, mas vai ser um começo de uma nova vida, que para nós é mistério, que muitas vezes gera medo, gera angústia, mas nós esperamos e devemos cada vez mais fortalecer essa esperança. Mas tem muitos que não esperam, tem muitos que não adoram a Deus, tem pessoas que colocaram aí tantos ídolos e não tem Jesus Cristo como Senhor. E se não tem Jesus Cristo como Senhor, e o amor nem se fala, não amam a Deus. Por isso que aquele anjo, primeiro na mensagem de Fátima, quem veio foi o anjo, para depois preparar a vinda da mãe, de Nossa Senhora. E Nossa Senhora apareceu para aqueles 3 pastorinhos, 3 crianças,
E nós poderíamos ficar realmente impressionados, porque aquelas crianças se assustaram, foram criticadas, tiveram medo, mas permaneceram firmes. Muitos diziam: essas crianças estão loucas. Até mesmo as crianças lá em Fátima, Jacinta, Lúcia, Francisco, foram até presos. Um dia, se eu não me engano, lá em Ourém, levaram aquelas crianças e disseram: vocês estão mentindo. E foi chamando uma por uma. E o delegado ia fazendo a entrevista com eles, que não é entrevista, e diziam: vocês estão mentindo. Aí eles diziam: não, nós não estamos mentindo. Falaram: olha, se você não parar de mentir, nós vamos jogar vocês dentro de um caldeirão fervendo de azeite, bem quente, vocês vão fritar lá. Fazia uma pressão psicológica tão grande naquelas crianças, e elas permaneceram firmes. Não, nós vimos Nossa Senhora. E foi acontecendo, revelando para nós o segredo de Fátima. Principalmente quem teve essa missão foi Lúcia, que ficou por maior tempo revelando a mensagem de Fátima. E a mensagem de Fátima, o núcleo dela é a penitência, a oração pelos pecadores. E aquelas crianças assumiram de maneira extraordinária. A Virgem Maria, quando falou com aquelas crianças, ela fez uma pergunta, e é a pergunta que hoje Deus quer fazer para cada um de nós. Não somente a Virgem Maria, mas Deus. A pergunta que Nossa Senhora fez para aquelas 3 crianças foi exatamente essa: quereis vos oferecer totalmente a Deus? Quereis vos oferecer totalmente a Deus? E aquelas crianças responderam como alguns estão respondendo: sim. E elas começaram a trilhar um caminho de santidade, mas também um caminho penoso de sacrifícios, de renúncias. Nossa Senhora pedia daquelas crianças, e às vezes os pais que estão aqui acham que é ruim pedir para as crianças irem à igreja. Às vezes acha que não precisa ensinar a fé. Nossa Senhora, como uma verdadeira mãe, e uma mãe exemplar, escolhe aquelas 3 crianças e começa a ensinar a fé, começa a ensinar a oração, começa a ensinar o valor do sacrifício, da renúncia. E aquelas crianças assumem, não têm medo, rezam, fazem penitência, principalmente quando elas têm a visão do inferno. Nossa Senhora não poupou aquelas crianças de verem o inferno e disse: muitas almas estão indo para o inferno porque não tem alguém que reze por elas, não tem alguém que faça sacrifício por elas. E Nossa Senhora perguntou: quereis vos oferecer totalmente a Deus para a conversão dos pecadores? E aquelas crianças, com a vida, não simplesmente com as palavras, se ofereceram para a conversão dos pecadores. Começaram a fazer penitência. Criança, gente, que nós, se fôssemos para nós fazermos isso, nós nunca faríamos. Mas Deus escolhe os corações simples, pequenos, e pede de nós também esse coração de criança, e que seja capaz de se oferecer para a conversão dos pecadores. Por isso que eu estou, em primeiro lugar, trabalhando essa mensagem de Fátima, porque ela é contemporânea ao tempo de Santa Faustina. Santa Faustina também vive nessa época, quando Nossa Senhora aparece para os 3 pastorinhos. Se eu não me engano, Santa Faustina, Helena Kowalska, tinha apenas 11 anos. Ela está no meio da mensagem de Fátima. Com certeza, já tinha chegado aos ouvidos de Santa Faustina sobre a mensagem de Fátima. E vocês vão entender onde o padre quer chegar. E aquelas crianças começaram a se oferecer a Deus. Faziam inúmeras penitências, inúmeros jejuns. Crianças, eu pergunto para você, não precisa responder agora. Se fosse para você também, talvez Nossa Senhora aparecesse e começasse a perguntar para você também: você quer se oferecer pela conversão dos pecadores? Só que não basta somente querer oferecer se não tiver atitude. Aquelas crianças tiveram atitudes, começaram a rezar o rosário. Nossa Senhora ensinou o rosário, elas começaram a rezar, começaram a fazer jejum e penitência. Quanto tempo faz que talvez você não reza um rosário? Quanto tempo faz talvez que você não faz um jejum?
E nós que vivemos a espiritualidade da misericórdia, e é aqui que eu quero chegar, a espiritualidade da misericórdia, aqueles que vivem a espiritualidade, o culto da misericórdia, precisam se oferecer também para a conversão dos pecadores. Existem 3 intenções principais que nós colocamos no texto da misericórdia. A primeira, nós rezamos para os agonizantes. Depois nós rezamos para as almas do purgatório. Depois nós rezamos para a conversão dos pecadores. Por que nós rezamos para os agonizantes? Quem já esteve aqui numa UTI, numa CTI? Quem já esteve, levante a mão, por favor. Quando você estava lá e você nem se recorda, você rezava? Sim ou não? Quem esteve, responde para mim, por favor. Não. Tem muitas pessoas que estão na UTI, estão dopadas por um remédio, estão ali nas máquinas, não conseguem rezar. Alguns pode ser que consigam rezar, mas na sua maioria não. Esses dias eu visitei, primeira vez que eu pisei na UTI para dar uma unção dos enfermos, meu Deus, que medo que eu tive. Eu nunca tinha ido na UTI. Falei, o que eu vou encontrar lá? Mas foi muito tranquilo. Muitas pessoas que estão nesse estado de agonia, talvez no último instante de vida, essas pessoas não conseguem rezar. Eis que elas dependem da nossa oração. Então nós rezamos para os agonizantes, que se sentem fracos, sem forças para a oração. Depois nós rezamos para as almas do purgatório. Aquilo que nós aprendemos da igreja, aqueles que estão no purgatório não podem rezar. Eles dependem da oração da igreja peregrina. Então nós rezamos para as almas que estão no purgatório, para que possam ir para o céu. E por fim, nós rezamos para a conversão dos pecadores. Por que nós rezamos para a conversão dos pecadores? Porque muitos deles também, meus irmãos e minhas irmãs, não têm compreensão que estão no pecado. Escolheram um caminho, se afastaram de Deus e dependem da nossa oração para que eles possam se converter, para que possam tomar consciência. E aqui é o bonito. Às vezes nós nos cansamos de falar de Deus para alguma pessoa. Nós já achamos que muitas pessoas, até mesmo aqueles piores, quando a gente olha a realidade de tantos assassinos, de tantos ladrões, nós olhamos a realidade de pessoas que são corruptas. Quantas vezes nós dizemos, essa pessoa já está perdida, mas para Deus ainda há oportunidade. Até o último suspiro daquela pessoa, o Senhor está oferecendo a misericórdia, mas Ele quer contar também conosco, membros da igreja, para que possamos interceder, porque realmente a conversão ela é uma grande graça, como eu falava no ato penitencial. Alguém um dia rezou por você, para que você pudesse se converter, para que você estivesse aqui na Canção Nova. Talvez você não saiba, mas tantos santos intercediam para que você pudesse se encontrar com Jesus Cristo. Quantas pessoas fizeram jejuns e penitência para que hoje nós pudéssemos estar aqui? Eu digo da minha conversão. Eu estava tão afastado de Deus, mas eis que um dia uma mãe, a minha mãe, falou assim: olha Deus, a partir de hoje o Elisson não é mais meu, ele é teu, porque eu não dou conta de cuidar dele mais não, Senhor. Ele está rebelde, cuide dele. Olha, Deus assumiu tanto a oração da minha mãe, que hoje eu sou padre, totalmente dele. Voltei para ele, sou dele, para dizer que vale a pena a oração pela conversão dos pecadores. E com certeza a oração da minha mãe foi regada nas lágrimas, com os joelhos no chão. Antes da minha ordenação, minha mãe levantava todos os dias, 3 horas da manhã, para rezar o texto da misericórdia. Eu posso dizer também, eu sou fruto da misericórdia. E eu nem imaginava que um dia Deus me escolheria para estar nesse tempo, conduzindo também a misericórdia aqui na Canção Nova. Deus e seus caminhos. Santa Mônica, quantos sacrifícios ela não fez para a conversão de Agostinho. Tem tantos grupos aí que são chamados Grupos Santa Mônica, de mães que oram para os filhos, de pais também que oram para os filhos. E nós precisamos rezar sim para os nossos filhos se converterem. E o próprio Senhor disse que tem certos demônios que só são expulsos pela oração e pelo jejum.
E Santa Mônica rezou muito, muito para a conversão de Agostinho. No dia 27, que é o dia de Santa Mônica, a igreja apresenta para nós sacerdotes, para os religiosos, a segunda leitura das confissões de Santo Agostinho. Ele está conversando com sua mãe. A sua mãe já está ali nos últimos instantes de sua vida. Eles estão ali caminhando, ela está contemplando tudo aquilo que Deus já fez, e ela faz uma reflexão e partilha isso com Agostinho. Meu filho, o que mais me prende neste mundo? O que mais me prende aqui nessa terra? Já realizei tudo, mas a maior graça que eu quis realizar, Deus já me deu. Meu maior sonho, o maior sonho de Santa Mônica, nós alimentamos às vezes tantos sonhos. O maior sonho de Santa Mônica, ela dizia: o meu maior sonho era ver-te cristão. E ela falou assim: Deus me deu muito mais, porque Agostinho já era bispo. Hoje nós temos Santo Agostinho, para saber o quanto a nossa oração tem valor diante de Deus. Tudo aquilo que nós realizamos de penitência, de sacrifício, de renúncias, isso agrada o coração de nosso Senhor. Mas eis que Ele está nos perguntando hoje: você quer se oferecer totalmente a Deus para a conversão dos pecadores? Você acredita que realmente os pecadores podem se converter? Aqueles que estão na cadeia, eu partilho com vocês hoje. Eu recebi um áudio da minha mãe que me alegrou muito o coração. Vocês acham que talvez nós, membros da Canção Nova, nós que somos padres, os padres que estão aqui, que nós não passamos por dificuldades na nossa família, que tudo é perfeito? Ao contrário. Eu nunca disse isso aqui na Canção Nova, mas vou dizer hoje. Eu tenho um tio que, desde que eu me entendo por gente, ele é usuário de droga, traficante, e sai da cadeia, volta, sai da cadeia, volta. Hoje a minha mãe mandou um áudio dele. Ele está preso na penitenciária lá de Campo Grande. Minha mãe mandou um áudio. Ele chama minha mãe de nega. Falou assim: nega, eu estou limpo. Tem muito tempo que eu estou aqui na cadeia que eu não uso droga mais. Deus está fazendo uma obra na minha vida. E eu estou entendendo. Por que Deus está fazendo essa obra na vida do meu tio? Quando eu me consagrei aqui, na Canção Nova, no santuário, minha ordenação, dia 22 de abril do ano passado, o meu lema sacerdotal é exatamente esse: eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Eu me consagro por eles. Quando eu falava eu me consagro por eles, aqui, deitado nesse chão, cantando a ladainha dos santos, eu pensava nos membros da minha família. Eu me consagro por eles. Mas eu também me consagro por vocês, para que vocês também possam conhecer a verdade e possam seguir essa verdade que é nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez você não precisa fazer como eu fiz, mas você pode oferecer os seus pequenos sacrifícios, continuar rezando para que os pecadores realmente possam se converter. E eu trouxe aqui a biografia de Santa Faustina. Como eu disse, ela é muito contemporânea à mensagem de Fátima. Santa Faustina, em 1934, ela fez um ato de oferecimento a Deus. E eu queria saber se você tem coragem de fazer como Santa Faustina. Eu quero ler para vocês o que essa mulher rezou para Deus. Ela começou a oração dela assim: diante do céu e da terra, diante de todos os coros dos anjos, diante da Santíssima Virgem Maria, diante de todas as potestades celestes, declaro a Deus uno e trino que hoje, em união com Jesus Cristo, Salvador das almas, faço espontaneamente o oferecimento de mim mesma pela conversão dos pecadores, especialmente por aquelas almas que perderam a esperança na misericórdia de Deus. Esse sacrifício consiste em aceitar com total submissão à vontade de Deus todos os sofrimentos, receios e temores que oprimem os pecadores, entregando-lhes em troca todos os consolos que tenham na alma, provenientes da convivência com Deus. Numa palavra, ofereço por eles tudo: santas missas, santas comunhões, penitências, mortificações e orações. Não tenho medo dos golpes,
dos assaltos desferidos pela justiça de Deus, porque estou unida a Jesus. Ó meu Deus, desejo dessa maneira desagravar-vos por aquelas almas que não confiam na vossa bondade. Confio contra toda a esperança no oceano da vossa misericórdia. Meu Senhor e meu Deus, meu quinhão, minha herança pelos séculos, não baseio este ato de oferecimento nas minhas próprias forças, mas na força que decorre dos méritos de Jesus Cristo. Repetirei diariamente esse ato de oferecimento com a oração seguinte que vós mesmos me ensinastes. E a oração seguinte é a oração que vocês sabem fazer. Ó sangue e água, que jorrastes o coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. E não estava bom não? Santa Faustina, num outro retiro, ela tornou a fazer a mesma oração. Eu quero me oferecer totalmente pela conversão dos pecadores. E ela dizia: ó Jesus, tenho pena dos pobres pecadores. Jesus, concedei-lhes contrição e arrependimento. Lembrai-vos da vossa dolorosa paixão. Conheço a vossa infinita misericórdia e não posso suportar que uma alma que tanto vos custou tenha que perecer. Santa Faustina ficava inconformada de saber que alguém poderia ir para o inferno, e saber que aquela pessoa não iria abraçar o preço da redenção de toda a humanidade. Como diz São Pedro em sua carta: tendes conhecimento que nós não fomos resgatados por coisas perecíveis, tais como o ouro e a prata, mas nós fomos resgatados pelo preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha ali para a cruz. Santa Faustina tantas vezes olhava para a cruz e via o preço da redenção da humanidade. Nós não fomos resgatados, meus irmãos e minhas irmãs, por dinheiro, por ouro, por prata, mas nós fomos resgatados pela entrega de Deus, que se fez homem, que se entregou totalmente, e quando não tinha mais nada para dar, abriram seu coração e ainda saiu sangue e água. E Santa Faustina vai dizer aqui: Jesus, dai-me as almas dos pecadores, que a vossa misericórdia descanse neles. Tirai-me tudo, mas dai-me almas. Você teria coragem de fazer essa oração? Senhor, tirai-me tudo, mas dai-me almas. Tirai-me tudo, mas dai-me almas. Desejo tornar-me uma vítima de expiação pelos pecadores. Que o meu corpo esconda o meu sacrifício, visto que também o vosso Santíssimo Coração está escondido na hóstia, e no entanto sois um sacrifício vivo. Aqueles pastorinhos se ofereceram totalmente. Os pais, diz a história, eu tive a oportunidade de morar em Fátima em 2008, eu acompanhei o postulador da causa da beatificação, o padre Luiz Condor. Tive algumas formações com ele. Eu era um jovenzinho, tinha 19 anos, quando eu morei lá em Portugal. E tantas vezes ele dizia que Lúcia apanhava, porque diziam que ela estava mentindo. A mesma coisa Faustina também vivia. As irmãs falavam: você é uma alucinada, uma histérica. Você não viu Jesus Cristo, foi nada. Ela fez exames psiquiátricos porque pensava que ela estava ficando louca. E tudo isso ela oferecia. Para quê? Para a conversão dos pecadores. O que você hoje pode oferecer para a conversão dos pecadores? Quais são os seus sacrifícios? O que você vive hoje? Talvez essa enfermidade, talvez a incompreensão. Como Santa Faustina dizia: eu ofereço as missas para a conversão dos pecadores, as comunhões diárias, os sacrifícios, a exposição. Tudo ela oferecia para que os pecadores pudessem se converter. E hoje eu pergunto mais uma vez, como eu fazia ontem: meus irmãos e minhas irmãs, se nós olharmos para este mundo, quantas pessoas afastadas de Deus? Quantas pessoas cometendo, e hoje a Patrícia rezava de manhã, quantas pessoas cometendo abortos? Quantas pessoas abandonando a família para viver uma aventura, deixando a esposa, os filhos, e também ao contrário. Quantas mulheres, desculpe, não são vocês,
mulheres descabiciadas que deixam a família e vão viver, talvez uma pessoa que já tem quase 30 anos de matrimônio, deixa o marido, deixa os filhos para viver uma aventura com uma pessoa bem mais jovem. Quantos pecadores que necessitam de conversão e que correm o risco de perecerem eternamente. A alegria de Deus é dar a sua misericórdia. Eis que o Senhor está contando conosco. Quereis vos oferecer totalmente a Deus? Quando nós rezamos o texto da misericórdia, nós colocamos muitas intenções, e o Senhor prometeu que Ele concederia muitas graças àqueles que pedirem com confiança. Mas nós não podemos fugir dessa intenção principal. Eterno Pai, eu vos ofereço. E nós estamos lembrando ao Pai do sacrifício que Jesus fez, o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação do quê? Então quer dizer que nós precisamos viver esse momento de reparação, pedir essa expiação dos nossos pecados, porque nós também o temos, mas também do mundo inteiro. Nós não podemos perder a confiança, nós não podemos perder a esperança que as almas podem se converter. Mesmo que uma alma esteja como um cadáver, em decomposição, e aparentemente já não há possibilidade ali de vida, Deus não enxerga assim. Deus sempre vê ali com os olhares de esperança. Para nós, muitas vezes nós nos cansamos, às vezes nós abandonamos o barco, mas para Deus não. O último instante é possível ainda o Senhor oferecer a salvação, mas para isso Ele quer contar conosco. Corpo místico de Cristo, São Paulo dizia: eis que eu completo na minha carne o que falta na paixão de Cristo. Se nós olharmos, não faltou nada da paixão de Cristo, mas como a igreja caminha no tempo e nós somos membros da igreja, nós oferecemos também os nossos sacrifícios, as nossas renúncias e tudo aquilo que nós pudermos oferecer para que os pecadores se convertam. Vocês assumem esse compromisso hoje? Não precisam responder agora, mas pensem. Talvez vocês não esperavam essa homilia, mas hoje o Evangelho também nos convida e nos convoca a olharmos mais uma vez para a paixão do Senhor. Ele se ofereceu para a salvação da humanidade. Ele quis que realmente todos pudessem ser salvos. Mas tem tantas pessoas que ainda não receberam esse anúncio de misericórdia e de salvação. E eu estava lendo aqui, hoje a Dani falava para nós sermos misericordiosos como Pai. A oração, meus irmãos e irmãs, a oração, ela é o maior gesto de misericórdia que nós podemos ter. Quando nós saímos de nós mesmos, poderíamos rezar por nós, pelas nossas intenções, mas nós nos oferecemos. Eu quero rezar pela conversão dessa pessoa. Quero pedir que ela se encontre com Jesus Cristo. Quantos jovens talvez você poderia assumir na oração? Quantas famílias? Eu digo para os padres que estão aqui, para nós que somos religiosos, ovelhas religiosas ali, quantas orações nós não podemos fazer? Quantas missas oferecidas para que realmente as almas se convertam? Eu fico me recordando de Padre Pio, aquele homem tão penitente. Eu me recordo muito de São João Maria Vianney, que às vezes só comia batatas, porque queria fazer penitência, para que os pecadores pudessem se converter. E a nossa oração, meus irmãos, às vezes as palavras não vão convencer, mas eis que a nossa oração pode tocar os corações mais endurecidos. Nosso jejum, aquele oferecimento. O que você pode oferecer para a conversão dos pecadores? Nossa Senhora hoje, como ela fez aos pastorinhos, e com isso eu encerro, ela está perguntando para vocês: quereis vos oferecer totalmente a Deus para a conversão dos pecadores? Pense nisso hoje. Não saia da canção nova. Se Deus está te chamando, não tenha medo, dizendo: olha, meu Deus, acho que essa missão é muito grande. Eu quero assumir. Assuma na oração. Depois, se Deus for te inspirando algo a mais, faça. Mas não podemos deixar de maneira alguma de acreditar que mesmo aquela pessoa que esteja na pior situação, ela pode se converter.
é oferecido misericórdia, principalmente se você pegar o diário de Santa Faustina, você vai ver. Jesus dizia tantas vezes: fale da minha misericórdia para os piores pecadores, porque eu não desejo que eles se percam, mas que eles possam ser salvos. Quereis vos oferecer totalmente a Deus? Se você deseja, eu convido você a ficar de pé agora e fazer a sua oração de entrega. Santa Faustina fez a oração dela, aqueles pastorinhos fizeram a oração deles. Eu queria que você hoje também pudesse, não somente eu, mas é desejo do Senhor, nós que já tivemos esse encontro pessoal com Ele, que tivemos a nossa vida alcançada, você também quer oferecer totalmente a Deus? Até mesmo eu não tenho receio de falar, alguns que estão aqui, você também não quer se consagrar numa congregação? Quem sabe Deus te chama a ser padre, para que você possa se oferecer totalmente a sua vida, a sua vontade para a conversão dos pecadores. Responda a Deus agora. Ele está passando pessoalmente e está perguntando: quereis vos oferecer totalmente a mim? Você deseja realmente rezar por aqueles que não creem, que não adoram, que não esperam, que não amam a Deus? Eis que a alegria do Senhor é quando nós nos ofertamos livremente, oferecendo até mesmo aquilo que nos custa, mas viver por amor, para que outros possam experimentar a alegria da salvação, como um dia eu experimentei, como hoje eu também estou alegre de ter ouvido essa notícia sobre o meu tio. Eu tenho certeza que tantos de vocês também podem testemunhar. Como Santa Mônica disse: o meu maior sonho era ver-te cristão. Vamos cantar mais uma vez, assumindo esse compromisso de realmente dizer: eu creio, adoro, espero e amo-vos, mas eu me ofereço pelos que não creem, pelos que não adoram, pelos que não esperam, pelos que não vos amam. Eu creio e adoro, espero e te amo por aqueles que não te amam. O céu se faz presente aqui e olhas para mim, porque me ama. Mais uma vez, ergue os seus braços e cante bem forte: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Meu Deus, eu creio e adoro, espero e te amo por aqueles que não te amam. O céu se faz presente aqui e olhas para mim, porque me amas sem igual. Obrigado, Senhor, porque o Senhor aceita a nossa entrega a Ti totalmente, para que tantas almas sejam alcançadas. Que Nossa Senhora possa nos ajudar a manter o nosso sim.
Tantas vezes nós poderíamos murmurar, reclamar, mas nós queremos oferecer tudo. Tudo, e unindo o nosso sacrifício ao sacrifício de Jesus Cristo para a conversão dos pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.